Boa noite, teleinternautas. Hoje é segunda-feira e nós estamos aqui na querida Up TV, a TV Sem Fronteiras, ao vivo. Preparamos um programa super gostoso, super interessante aqui para a gente falar com vocês aí do outro lado. Eu sou Luiz Fernandes e aqui é o nosso querido programa Up Vision TV. Quero começar agradecendo a vocês que estão aí do outro lado, nos acompanhando toda segunda-feira aqui com essa programação maravilhosa da Up TV. Agradecer a companhia de vocês, permitirem a gente entrar aí na casa de vocês, no celular de vocês, nas tecnologias aí todas, para falar um pouquinho com vocês. E eu já quero convidar vocês, lá no nosso portal, tem uma caixinha onde tem o local para vocês colocarem as mensagens. O programa hoje está super recheado. Participe, mande perguntas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre relacionamentos, relacionamento humano, um pouco sobre amor, por que não, né? Hoje eu trouxe uma grande psicóloga aqui para falar um pouquinho da experiência que ela tem lá no consultório, um pouco da sabedoria, dividir aqui conosco, dividir comigo, dividir aí com vocês toda essa sabedoria que ela tem. E a gente vai falar aí sobre essa interação humana. A gente está aí numa semana de amor, né? Uma semana dos dias dos namorados, então vamos celebrar essa data e acho que nada melhor da gente procurar viver melhor com o parceiro, com a parceira, ou melhorar para também chegar e encontrar um bom parceiro. Nos melhorar para a gente dar o melhor para o outro, que eu acho que essa deve ser a grande missão de vida, a grande arte da vida deve ser por essa. A gente vai descobrir aí daqui a pouco com a Luíse. Também quero convidar vocês a ficarem conosco aí na programação da Up TV. Daqui a pouco tem o programa da doutora Adriane Bramante falando sobre o direito da gente ir e vir, falando sobre as questões do direito no direito.com. Logo depois dela tem a Anne falando sobre sonhos. Então acompanhe, fique aí com a gente que tem sempre bastante informação. A programação está bem recheada e bem diversificada. E já quero começar o programa aqui apresentando para vocês, né, a convidada, agradecendo já por ela ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco. Quero falar para vocês da Luíse Rodrigues Garé. Lu, vou chamar de Lu porque é uma amiga, é uma querida. Ela não quer que eu chame de doutora. E já quero te dizer boa noite. Boa noite. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Fique à vontade aí para dar o seu boa noite aí para o nosso público. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Lu. Nossa, foi uma super... Faz um tempo já que a gente está tentando, né? E eu quero falar para vocês que a Luíse, ela é psicóloga clínica, é palestrante em várias instituições, divide aí realmente o conhecimento dela com muita gente, pós-graduada em psicologia hospitalar pelo Hospital das Clínicas. Tem aí uma bagagem aí para conversar um pouquinho aí com a gente. Mas não esqueçam, vão lá na caixinha, logo abaixo de onde vocês estão vendo a gente, mandem as perguntas, a gente vai estar aqui falando com vocês e aproveitando os conhecimentos da Luíse para dividir aí com vocês. Perguntem, participem. Essa é a nossa grande interatividade que a gente tem que ter aí com vocês. E eu já quero começar perguntando aqui para você, Elon, qual é a área da psicologia? O que um psicólogo, como a gente define um psicólogo? Bom, o psicólogo ele ajuda nas questões emocionais das pessoas. Então, muitas vezes há uma mudança no comportamento que leva a pessoa a buscar ajuda. Nas crianças, a maior dificuldade que os pais enfrentam na maioria das vezes, é do relacionamento com o irmão ou com outros colegas e a nota que cai, né? Então, na verdade, a nota que cai não é o problema em si, ele quer dizer que algum outro problema está acontecendo. E nos adultos, muitas vezes, por um adoecimento ou por um problema de relacionamento, por não estar sabendo lidar com alguma questão dos filhos ou no trabalho. Infelizmente, as pessoas demoram muito para procurar ajuda. Hoje, isso mudou um pouco. Os convênios são obrigados a cobrir pelo menos 12 sessões. Isso dá cerca de 3 meses se o paciente for semanalmente. Então, é legal que divulgou, aumentou o acesso
da terapia. Na rede pública também ainda é muito escasso o número de profissionais em relação à demanda, mas já é uma forma do público conhecer mais o trabalho do psicólogo. Perfeito. E a gente tem essas questões da diferença do psicólogo e do psiquiatra. Qual que também é a área do psiquiatra? O psiquiatra, ele é um médico que fez a residência em psiquiatria, como um pediatra fez medicina e residência em pediatria. Tá. O psicólogo fez a graduação, a faculdade em psicologia. Tá? O psicólogo não medica, então se os internautas souberem de algum psicólogo que medica, isso é uma prática ilegal, não pode. Olha, gente, uma super informação aí pra gente. De saúde pública. Se vocês conhecem, então, um psicólogo que medique, que transcreva algum tipo de medicação, isso não é legal, não é? Não. E, a gente ouve o dito popular que o psiquiatra é o médico dos loucos, mas diz lá o grande poeta que de médico e louco todos nós temos um pouco, né? Sim. Mas quando a gente mede, geralmente vai se buscar primeiramente um psicólogo e o psicólogo trabalha junto com o psiquiatra, ou essas relações não existem? Ainda da nossa cultura procurar o médico. Tá. Né? Então muitas vezes os pacientes vão ao psiquiatra e aí às vezes precisam de medicação, às vezes não. Né? Às vezes o médico ele diz, olha, eu acho que só com terapia é possível a gente reverter esse quadro, ou esperar um pouco para ter certeza se precisa medicar ou não, né? Porque não necessariamente na primeira consulta o médico ele consegue ter certeza do quadro. Então, por exemplo, um déficit de atenção pode estar combinado com uma depressão. Melhorando o quadro de depressão, melhora o quadro de desatenção. Às vezes não melhora, então muitos médicos que eu conheço, que eu trabalho, que medicam pouco, eles preferem medicar, por exemplo, com antidepressivo. Se a desatenção não melhorar, eles medicam com algo específico, combinam a terapia, algo específico para a desatenção. E essa é uma prática que eu acho bacana, porque a medicação ela é importante, mas ela tem as suas questões, contraindicações, às vezes, dependendo do paciente, reações, dependência. Né? Então, precisa sim tomar um cuidado. Legal. Tá? Então, pode-se trabalhar juntos, Pode. mas ainda há a cultura de se procurar primeiramente... Primeiro médico, mas às que é o vezes psiquiatra. O paciente vem para terapia e a gente percebe que ele precisa também de uma avaliação médica e a gente encaminha. Então, às vezes o paciente precisa dos dois, o acompanhamento com os dois profissionais, às vezes não. Né? Só a terapia é o suficiente. Legal. E essa semana eu até te mandei um texto que estava rolando aí na internet, que eu achei super interessante, falando sobre essas questões atuais, né, que nós estamos vivendo, com esse monte de aplicativo, com esse monte de... realmente está muito fácil, né, a gente se relacionar hoje, principalmente com essas mídias sociais, enfim. Hoje, você com a experiência que você tem no atendimento clínico, né, enfim, com as palestras, o que você tem visto que mudou nessas últimas... Claro, você é super jovem, né? Mas o que você tem visto que mudou-se no comportamento das pessoas, principalmente falando em sentimentos, com esses novos aplicativos, com essas novas tecnologias que estão à nossa mão? Sim. Muitas vezes os pacientes, eles perguntam para mim, eu vi no WhatsApp que tem 2 risquinhos, o que você acha? Será que ele viu a mensagem e está me enrolando? E aí é complicado isso pra gente, porque a gente não pode dar conselho, dessa forma você deve fazer isso ou aquilo, o psicólogo ele deve ajudar o paciente a aumentar a visão dele do problema e aí ele vai decidir o que é melhor para ele. Sim. Okay? Mas às vezes a gente precisa dar um dado de realidade para o paciente. Olha, às vezes está 2 risquinhos no WhatsApp, mas não quer dizer que ele viu a mensagem, às vezes ele recebeu, principalmente no iPhone, a mensagem às vezes na configuração aparece na tela de espera um pedacinho da mensagem e aí parece que ele leu, mas ele não leu, ele recebeu e apareceu para ele, mas ele não conseguiu ler. Né? Então, às vezes, a gente tem que dar esse dado de realidade, a gente conhecer esses aplicativos também, pra gente... Olha, então super importante, né? A gente tem que conhecer a filosofia dos aplicativos. Exatamente. Para, pelo menos, eu saber do que se trata. Eu posso não utilizar todos os aplicativos,
mas eu preciso conhecer, né? Assim como eu atendo criança, eu preciso assistir os desenhos que eles estão assistindo, eu posso não assistir sempre, mas eu preciso conhecer o mundo deles, né? Exatamente, né? Mas eu acho que, por um lado, esses aplicativos, as redes sociais ajudam a gente a nos manter conectados com os outros. Por outro lado, eles geram uma ansiedade maior. Então eu consigo ver a última vez que ele viu a conversa, a última vez que ele ficou online, onde que a pessoa está, né? Por que não chegou ainda, falou que chegaria e como assim, está dando caixa postal, qualquer lugar você recarrega o celular, tem que andar com o carregador junto, tem o carregador no carro. Então, quando não se consegue falar com a pessoa, é um motivo de preocupação, né? Então, às vezes a gente precisa pensar, mas espera aí, ele precisa entrar no carro e carregar, né, o celular? Qual o problema se a pessoa chegar em casa e depois carregar o celular? Mas a gente tem que estar conectado o tempo todo, isso gera uma ansiedade. E eu acho que também uma dificuldade de estar sozinho, né? Quando a gente para um pouco, o que a gente faz? Pega o celular, pega o tablet e fica em contato com outras pessoas. A gente não tem um momento de recolhimento. E isso aumenta a ansiedade, porque estar um pouco sozinho, um pouco recolhido é importante. Principalmente para a gente assimilar o que aconteceu durante o dia. Quando a gente conversa com muitas pessoas, a gente tem uma troca de uma questão emocional. Eu estou conversando com você, eu estou trazendo a minha carga emocional também para você. Às vezes a gente conversa com uma pessoa e fala, nossa, a pessoa pesada, estou me sentindo pesado, uma carga ruim, ou aquela pessoa que é mais alegre e deixa a gente numa vibe melhor. Então a gente precisa de um momento de recolhimento para assimilar o que aconteceu durante o dia, para separar o que a gente deve guardar, o que a gente deve descartar. E hoje a gente quase não tem isso. A gente pega no sono com o celular na mão. E o quanto de pessoas que a gente conhece, né? Que dorme com o celular ao lado, né? Do travesseiro, né? E realmente é uma dependência muito grande, né? O que a gente chama de dependência digital hoje. Tem alguns quadros em que a pessoa tem uma compulsão pelo uso da internet ou de meios, né, digitais. E olhando né, pela sua visão, né, psicológica, o que isso nos afeta? Além da ansiedade, a gente tem diminuído muito o contato, né, com as pessoas, né? Principalmente no meu trabalho, que é um trabalho de muito toque, essa coisa da gente pegar, né, nas pessoas. A gente tem visto lá muitas pessoas que buscam até o trabalho na hora de lavar o cabelo, buscam por uma massagem, essa questão do toque, né? E eu acho que também tem diminuído bastante, né, essa questão do se pegar, né? Do se ver, do se encontrar. Então, você diz que eu sou jovem, mas a minha época ainda era do papel de carta, de mandar uma cartinha para as amigas, de ir para casa das amigas, de fazer trabalho em grupo. Hoje isso diminuiu muito, a gente pouco se encontra, né? Tem o grupo no WhatsApp em que a gente, ou outros, parece que eu estou fazendo propaganda do WhatsApp, né? Mas outros aplicativos, grupo em rede social, a gente consegue manter, em que a gente põe o papo em dia e isso diminui o número de encontros para conversar, para ter essa troca, né? Isso não é positivo. Então, por um lado é bom, porque a gente consegue, às vezes a gente não tem o telefone e o endereço da pessoa, ou o e-mail, mas a gente encontra na rede social e a gente consegue ter essa troca, né? Perguntar como a pessoa está. Às vezes alguém que a gente estudou há muitos anos atrás e aí a gente não conseguiria retomar o contato, às vezes a pessoa mudou de país. Ou seja, facilita bastante, né? Mas, por outro lado, eu acho que diminuiu essa questão pessoal. E quando as pessoas se encontram, muitas vezes elas estão no celular, né? Diminuiu o contato visual, mesmo quando as pessoas estão juntas. E muitas vezes a gente se pega, né, em família, almoçando, e sempre tem um lá com o celular, ou sai, né, mesmo em casa, ou indo em algum restaurante, enfim.
indo para um evento e todo mundo lá no celular, né? Teve há umas 2 ou 3 semanas, a gente foi almoçar num lugar e eles têm uma filosofia lá do monte. Então, faça um monte de celulares e aquele que pegar primeiro o celular para usar, antes de terminar a refeição, né, como um todo, ele vai pagar a conta. Então, assim, é aquela guerra, né, porque todo mundo tá na dependência, mas também não quer pagar a conta, né. E também eu acho que é uma brincadeira, uma grande brincadeira gostosa para fazer as pessoas se interagirem, né, e realmente botar um papo na mesa e conversar, né. Eu acho que hoje a gente está numa dependência do amor do outro. Então, isso que você comentou, de pegar o celular, a tentação, as pessoas não ficaram no celular porque pagariam a conta. É como a multa, a gente não fala no celular dirigindo, não deve falar, porque senão a gente pode levar uma multa. Então, aí a filosofia é a mesma, né? Mas a gente vive a partir do olhar do outro, da companhia do outro, e do amor do outro, do olhar do outro. É importante para a criança, para os adultos isso. Se sentir amado, desejado, não necessariamente numa relação amorosa, mas é importante a gente sentir que a gente é importante para alguém, que alguém sente a nossa falta, que a gente serve para ajudar o outro, seja o que for, né? E eu acho que a internet trouxe isso de ruim, da gente ficar o tempo todo olhando quem curtiu a foto que a gente acabou de colocar. A gente fica de 5 em 5 minutos atualizando para ver se alguém curtiu, quantos seguidores a gente tem. E isso mostra o quanto a gente é dependente do olhar do outro. Por mais que a gente diga que não, a gente é sim. E também tem essa questão que às vezes é até muito discutida em alguns, eles chamavam de memes, né? Essa questão de que todo mundo ali na rede social, até nessa grande rede social, que é super famosa, todo mundo é feliz, todo mundo come o melhor prato, todo mundo vai no melhor lugar. Isso também é muito real hoje, nos dias de hoje, né? Sim, e isso é uma farsa. A gente fala, essa é fotinho para colocar no meu perfil. Por quê? Tá linda, maravilhoso, né? Com cara de feliz. Quem coloca, às vezes tem um desabafo, mas uma foto que acha que tá feio, com uma roupa que acha que não é legal. As pessoas querem mostrar que são felizes e aí, se eu vejo o tempo todo que o outro é feliz, eu também quero ser. Então a gente não relaxa, nunca. No trabalho eu tenho que dar oportunidade, né? Não, no trabalho eu tenho que dar conta de tudo. Nos amigos também, com os amigos eu tenho que mostrar que eu tô feliz e eu tenho que ter tudo, né? Tem que ter um tablet, um bom celular, tem que estar bem arrumado, bem vestido, com 30 anos já ter um carro, ter um apartamento, morar sozinho, ser bem-sucedido, ganhar bem. Complicado isso, né? Isso gera uma ansiedade. É muita coisa, né? Muito. E, Lu, falando em morar sozinho, hoje a gente, principalmente em São Paulo, né? E a gente está muito aqui no ABC, ao lado de São Paulo, mas em São Paulo a gente tem visto, e agora para o ABC tem vindo também, esses apartamentos de um único dormitório, ou seja, para essa vida mais individual. Como que você encara, como que a psicologia enxerga isso? É bom? Não é? Como as pessoas devem encarar esse momento, né? Porque está ficando também cada vez mais jovem, né? As pessoas buscando esse tipo de novo modo de vida, né? Sim, eu acho que a gente está num processo de transição. Então, a geração aí, o pessoal que está com 30 anos, mais ou menos, eles vieram de uma fase em que os pais incentivaram muito os filhos a estudarem, porque eles não tiveram tanto essa oportunidade. Sim. Então, a pessoa fez graduação, aí tem que fazer uma pós, o inglês, e bancar todo esse estudo, mais morar sozinho e cuidar de uma casa é complicado. Mas também essa geração agora está vendo que ficar totalmente dependente também não é bom. Então, a gente precisa ter um sucesso no trabalho, mas também um sucesso pessoal. E morar sozinho também é sinônimo de um sucesso pessoal. Muitas pessoas que moram sozinho falam,
nossa, eu consigo bancar minha casa, ou eu consigo gerenciar a minha casa, eu percebi que eu sou feliz sozinho, que eu não preciso estar em companhia de outra pessoa o tempo todo. E isso para mim é sinal de maturidade, de um sucesso pessoal, não no sentido financeiro, mas de maturidade mesmo. E para a psicologia não tem o que é melhor. Então, ser extrovertido ou introvertido, o que é melhor, morar sozinho ou acompanhado, ser casado ou não ter filho ou não ter. É melhor o que traz algo de bom para a pessoa, que é funcional. Né? A pessoa pode morar com outras pessoas e se sentir muito sozinha. E estar sozinha. Morar numa casa pequena e os familiares não terem um momento que eles estejam juntos. Há pessoas que moram em casas enormes, mansões, apartamentos muito grandes, mas têm o costume da família estar reunida, pelo menos uma refeição por dia, ou em algum momento do dia, ou uma refeição durante a semana, se os horários não batem, né, para estarem juntos. Então, eles se sentem acolhidos. Então, a solidão não necessariamente está relacionada à quantidade de vezes que eu estou sozinha, mas há um sentimento mesmo. Às vezes a gente está numa balada, rodeada de gente, mas se sentindo sozinho, sentindo que aquilo não completa a gente. Ou mesmo sozinhos, em casa, e então a pessoa está super bem, né? Recebe amigos, ou tem outros momentos que ela está com outras pessoas, vai na casa de outros amigos. Ela interage. Ela interage de alguma forma. Né? Então, morar sozinho não é ruim e nem totalmente bom. É bom se aquilo tem a ver com um desejo interno da pessoa. Que seja bom para aquela pessoa. Exatamente. Certo. E a gente... Eu, né, lá no salão, convivo com muitas mulheres, eu acho que vocês, mulheres, com essa energia da criação, eu acho que é o melhor aprendizado que nós, né, podemos ter, porque vocês nos ensinam a olhar o mundo de uma maneira diferente. Eu acho que o papel da mãe, né, é muito importante na vida da gente, enfim. E trabalhando com mulher, você começa a olhar de uma outra forma as relações, enfim. E a gente tem visto muitas pessoas que preservam, como nas redes sociais, essa questão eu sou feliz, e muitas vezes lá na nossa cadeira confidencia coisas, mostra que realmente aquela família do comercial de margarina muitas vezes não é daquela forma, né? Na realidade não é daquela forma. Geralmente, quando a gente tem um processo assim numa família, quem deve diagnosticar e buscar uma ajuda, tanto psicológica ou tanto com um psiquiatra, enfim, qual o momento de perceber é único ou deve-se pensar nesse conjunto? Normalmente as pessoas procuram pela terapia quando elas não conseguem resolver o problema sozinhas, né? O problema disso é que às vezes a pessoa demora demais, às vezes até por um orgulho, um preconceito do trabalho da terapia, acham que é um fracasso procurar um terapeuta, que eu vou pagar alguém para conversar comigo, para me ouvir. Para me ouvir, e não é nada disso, né? Você vai estar frequentando o consultório para, na verdade, o terapeuta ajudar a ampliar a visão do problema, da situação, e a desenvolver novos recursos para lidar com o problema. Então, na família, geralmente tem um que é quem une mais os familiares, quem tenta marcar encontros, né, quem se preocupa mais com essa questão da família estar junto, e muitas vezes busca uma terapia familiar. Né? Às vezes é a mulher, às vezes é o homem, às vezes é um dos filhos que já fez terapia, ou tem algum amigo que faz terapia, ou é um estudante de psicologia e já ouviu falar em terapia familiar e acaba procurando. Pelo que eu vejo no consultório, alguns colegas também comentam, as mulheres são as que mais procuram. Então, quando a família está enfrentando alguma dificuldade, ou o filho, normalmente é a mulher quem acaba procurando, né? Acho que por essa questão mais afetiva, da nossa criação, né? De perceber e de não ter uma visão tão racional. Às vezes, os homens... Estou generalizando, tá? Isso está mudando muito. A gente não está tendo um papel tão definido
do homem e da mulher. Então, dos generalizando gêneros, pelo que eu vejo no consultório, os homens ainda são muito racionais. Então, quando eu falo em buscar uma terapia, normalmente eu falo, não é para tanto, a nossa família, o nosso relacionamento não chegou a tal ponto, né? Vamos esperar mais um pouco, vamos tentar resolver. Mas, normalmente, não há um exagero de quem procura. Não. Perfeito. E quando tá todo mundo aí nessa semana, né, dos Dias dos Namorados, hoje a gente também tem visto que esses aplicativos têm deixado as pessoas muito solitárias. Você disse que a solidão, né, o momento de viver consigo mesmo é muito importante. Mas solidão, quando a gente ouve essa palavra solidão, a gente vê uma coisa muito negativa nela. Eu estou certo de falar que ela é totalmente negativa ou não? Não, a solidão ela não é totalmente negativa. Eu acho que é um peso cultural, né? É novo isso de poder morar sozinho e isso não ser mal visto. Antigamente as mulheres que moravam sozinhas geralmente tinham o estigma de que não deram certo em relacionamento nenhum, que não são boas esposas, boas companheiras. Isso não é verdade, né? Esses dias eu ouvi de uma pessoa, eu posso dizer porque não foi no consultório, né? De que, pra que se relacionar se não vai casar, né? Era até de uma pessoa que o filho estava pensando em juntar com outra pessoa, mas não casar. Mas dá na mesma do que casar, só não está sendo no papel. Não, mas não há sentido da gente viver e morrer sem casar e sem ter filhos. Então ainda é um peso cultural. Falar em ser sozinho, em solidão, arrepia a gente. Né? Mas desde que a pessoa saiba se relacionar com outras pessoas, esteja junto de outras pessoas em outros momentos, não é um problema nenhum. Ou ter um casamento em que as pessoas moram em casas separadas, ou cada um tem o seu quarto, o seu banheiro, isso não é um problema. Desde que a pessoa saiba abrir mão também do que ela acha que é certo. E respeitar também o que é certo do outro. Né? Assim como pessoas que não conseguem pensar em estar sozinhas de jeito nenhum, também não é saudável isso. Né? Então, são casadas e não permitem que... A mulher não permite que o marido ou vice-versa tenha momentos sozinho. Isso não é saudável. É importante manter uma vida também individual, apesar de casada. Encontrar com os amigos, viajar com os amigos. Claro que vai depender do código, aí da dinâmica acertado. Então, pode sair com os amigos, mas viajar com os amigos para mim já não é tranquilo. Ou viajar, ok, não tem problema nenhum. Depende do que o casal acha que é bom e isso tem que ser conversado, tem que ser dito. Eu não posso ficar achando que o outro sabe o que eu penso. Ou dizer, tá tudo bem e não tá. E falo, mas o outro também não percebeu. Você disse que não está. Mulher faz muito isso. Né? Fica esperando que o homem adivinhe. Aí a hora que cai a ficha do homem, o homem fala, mas por que você não falou? Não era muito mais simples falar o que você estava pensando, ao invés de esperar, né? Então, mas voltando ao que você perguntou, ser sozinho, morar sozinho, não é necessariamente ruim, ok? Vai do que gera um equilíbrio para a pessoa, coisas boas para a pessoa. Se é uma pessoa que precisa estar mais só, que gosta de ver TV sozinha, de comer sozinha, ela vai se sentir melhor morando sozinha. Né? Perfeito. Colocar uma pessoa no relacionamento tradicional, né, casado e morando junto com outra pessoa, ela não vai ser feliz. E quando você fala nessa dinâmica da gente, eu achei super interessante dessa questão de vivermos nós, né? Com a nossa solidão, com o nosso eu. Eu também acredito muito nesse relacionamento que a gente tenha uma individualidade. E aí tem a questão do ciúme. O ciúme, ele é bom, tem gente que fala, ele bem dosado, ele significa que a pessoa ama, tal. Tem essa correlação? Eu acho que o ciúmes é muito mais uma expressão de insegurança do que de amor. Né? Um pouquinho de ciúmes, de insegurança, ele é saudável. Dá um tempero extra para o relacionamento. E é natural que a gente tenha medo de perder o outro. Né?
Então é natural que a gente sinta ciúmes, não tem problema. Mas desde que bem dosado. Como tudo na nossa vida e todos os sentimentos, não é ruim sentir algo, não é ruim a gente sentir raiva, sentir inveja, sentir medo. É ruim quando é numa intensidade muito grande e que aí gera prejuízos pra gente. Por exemplo, eu ter medo de atravessar a rua é muito importante. Ajuda na nossa sobrevivência. Claro, agora, o medo excessivo, em que eu não saio de casa de medo de tudo que possa acontecer, eu posso estar com um quadro de síndrome do pânico, por exemplo, né? Ou desenvolvendo um quadro assim. Então, nenhum sentimento ele é necessariamente ruim, assim como os ciúmes, né? Ele pode trazer coisas boas, um tempero, mostrar para o outro que eu sinto medo de perder, então que essa pessoa é importante para mim, desde que eu não ataque o outro, né? Então dizer, você pôs essa roupa e eu me sinto inseguro, mas eu coloco pro outro, você está colocando essa roupa, esse vestido curto, porque esse decote, porque você quer chamar a atenção de outra pessoa. Isso não é saudável, quando eu acuso o outro de estar fazendo algo, quando aquilo é uma coisa minha. Tá, isso, uma dica aí, mais uma dica super importante. Lu, olha, quero chamar vocês aí que a nossa caixa de mensagens está lotada e continuem aí mandando as perguntas. Olha, a gente tem algumas perguntas que não tem muito com o nosso assunto aqui, que nós escolhemos para falar hoje um pouco sobre relacionamento, mas eu acho essa bastante importante. Quero agradecer aí a participação do Igor Rui, ele é aqui de São Caetano do Sul. Igor, obrigado aí pela sua participação mesmo, continue aí com a gente. E ele pergunta, olá, boa noite, o que a psicóloga Luíse acha das crianças com idade abaixo dos 13 anos usarem o Facebook? Como os pais devem proceder? Ixi, vamos gerar polêmica. Delicado. As crianças que estiverem assistindo o programa vão ficar muito bravas com o que eu vou dizer. Mas o Facebook ele indica uma idade mínima e isso não é à toa, né? Então, mesmo a criança a partir de 13 anos, eu acho que o ideal é os pais terem a senha do Facebook, de qualquer rede social, qualquer perfil. Eu acho que é ideal os pais fazerem um acompanhamento disso. Então, não só acompanharem, ficando ao lado, dando uma olhadinha no que o adolescente está fazendo, mas ter a senha, olhar, acessar as mensagens, olhar o histórico dos sites acessados, porque hoje há um perigo real na internet. E a criança ou o adolescente, ele não tem como... A gente fala hoje de adolescência mais precoce, né? 12 anos já pré-adolescente. Discernir o que é bom, o que é ruim. Então, a gente vê casos de pedofilia, ou mesmo da criança passar a rotina da casa e aí a pessoa saber o horário em que essa criança está sozinha, um perigo de ter um assalto na casa. Tivemos nessa semana ainda, né, um caso de um sequestro, né, de um garoto de acho que 8, 9 anos, que o sequestrador diz na reportagem que essa rede social conta tudo. Exatamente. Né? Então, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar cuidado, tem que vigiar. E a criança, o adolescente, claro, vai ficar bravo com isso, mas aí o pai e a mãe devem dizer: você ainda não sabe o que é totalmente bom para você e aquele clichê, um dia você vai agradecer, é verdade, né? Então, o que você disse é muito verdadeiro. A criança não tem o discernimento do que é certo ou errado, ela ainda tem a pureza, a ingenuidade, ela não vai pensar que alguém está perguntando se ela viaja ou não, dos pais, da família, porque está pensando em assaltar a casa, ou um caso de pedofilia. Ela não pensa nisso, né? Precisa ter o acompanhamento, sim, muito de perto. E aí vai de cada família. Então eu vejo no consultório que alguns pais permitem que a criança de 13 anos, 12 tenha o Facebook e acompanhe. Tem pais que não permitem, né? Vai do que a família acha que é o melhor de se fazer. A educação ela depende muito dos valores que os pais têm.
E Lu, a gente falando aí da questão da senha. E nesse texto que nós ainda começamos o programa falando dele, diz que antigamente as pessoas num bom relacionamento, tanto o marido quanto a esposa, tinham uma senha do outro, do e-mail, hoje, né, das redes sociais. Isso é saudável? Isso depende do relacionamento, da intimidade dessas duas pessoas? Ou deve ser uma regra? Ou isso significa que essas pessoas realmente se amam? Ou, enfim, como lidar com isso? Sim. Eu acho saudável o casal ter a senha da rede social, desde que seja um perfil do casal. Né? Então, muitas vezes está lá Luiz e Rodrigues, por exemplo. É o casal e que tem amigos em comum e os dois entram no perfil. Eu não acho saudável a pessoa ter um perfil próprio. O seu perfil é seu, né? Eu não acho saudável ter o acesso ao perfil, a mesma coisa, conta corrente, enfim, desde que isso seja conversado. Então, você pode acessar a minha conta para fazer pagamentos, né? Depende do código do casal, mas se a gente divide as contas da casa, eu pago metade, você metade, não tem por que você acessar a minha conta, desde que não haja problema, assim como abrir carta. Isso precisa ser conversado. Tá. Até onde te fere, né? Até onde me fere. Mas às vezes a pessoa não consegue discernir o que fere ou não. A gente vê muito isso no consultório. Bom, mas desde quando é assim? Desde muitos anos atrás, mas eu nunca percebi que isso me fazia mal. Eu nunca tinha parado para pensar. Sempre foi assim, como é que agora eu vou mudar de uma hora para outra? Então, antigamente, os casais de um tempo maior de relacionamento é mais comum a gente ver que uma conta conjunta, que os dois formam um salário só, mas também, às vezes a gente quer comprar alguma coisa que a gente não quer que o outro saiba, né? Eu não quero que o outro saiba quanto custou a minha blusa, o meu sapato, enfim, quanto que eu gasto no cartão. E aí, se eu acho que isso não é saudável e eu converso com o meu parceiro, eu acho que não tem que ter o acesso. Mas depende do que é combinado. Mas eu particularmente acho que ter a senha um do outro não é saudável. Não é saudável. Não. Olha, então aí, ó, mais uma dica. É porque eu acho que também isso acaba gerando uma ansiedade, né? De vigiar o outro. De vigiar. Né? Entra na desconfiança, né? Total. Exatamente. E no celular isso é muito comum de acontecer. Então, você consegue acessar o e-mail sem entrar no e-mail do outro, porque está ali aberta a conta da pessoa. Né? Então, eu pego o celular do meu companheiro e finjo que estou jogando e fuço nas mensagens, no e-mail da rede social. Isso acontece muito. E tem pessoas que dizem, eu não consigo mais me segurar, eu preciso entrar, quando eu não entro eu não olho, eu fico com medo de estar acontecendo alguma coisa. Eu nunca peguei nada, mas eu preciso entrar e olhar pelo menos 1, 2 vezes por semana. Eu me acostumo a vigiar a vida do outro. E isso é muito prejudicial para a própria pessoa e para a relação. Sim, porque é um caso realmente de polícia, né? De um vigiar, caso de vigiar, né? Virar um detetive, né? O que é mais sério quando a pessoa nunca pegou nada. Acho que se houve um caso de traição é mais compreensível, não é saudável, mas é mais compreensível de a gente entender. Bom, ela faz isso porque tem medo, ou ele olha porque já descobriu uma traição, já desconfiou, o outro deu motivo. Sim. Mas, às vezes a pessoa nunca pegou nada, não teve histórico nenhum. Mas ainda tem uma desconfiança. Ou tem casal em que houve traição, o outro descobriu e fala, bom, então nós vamos voltar, mas aí eu só volto se você me der todas as suas senhas para eu olhar. Isso. Essa era a minha próxima pergunta. Como lidar com isso? Eu não acho saudável. Acho que se você volta com o outro, você precisa voltar porque você confia. Se você precisa ter um controle de tudo, é porque você não confia. E como estar com outro se você não confia? Até porque porque não há nada no celular, no computador que não acontece. Então, o maior número de programas, né, as garotas de programa falam muito isso, de que o maior número
de relações que elas têm, de programas, é na hora do almoço. É quando menos se desconfia de que está acontecendo alguma coisa de errado. Tá vendo? Muito interessante. Eu sempre coloco isso para os pacientes. Não é porque você controla e você vigia que quer dizer que nada está acontecendo. Isso é muito importante. É né? muito importante. A gente precisa confiar, e confiar significa arriscar. E esse arriscar? Arriscar gera medo, gera ansiedade. E para as pessoas que estão aí, elas estão disponíveis, né, também, precisando arriscar um novo relacionamento, saíram de um relacionamento recente ou não, enfim. Está chegando aí o Dia dos Namorados e parece que nós, né, da mídia, me incluo também nessa, que nós somos aqui da mídia, e fora toda a mídia que fica com essa questão dos presentes, que você tem que ter um namorado, que você... Poxa, as pessoas cobram, né, da gente. O que você comprou? Ai, não comprei nada. Né? Qual a dica que você dá para essas pessoas? De se dar a oportunidade, delas talvez se enxergar realmente se ela está aberta ou não para uma nova vida, né? Porque dividir a vida com alguém não é muito fácil, né? Não. Dividir a vida com o outro requer rever o que eu acho certo. Então eu vivo uma vida achando que aquilo que eu acredito é bom. De repente eu me relaciono com outra pessoa que acha que aquilo não é bom. E aí, o que fazer? Nem sempre eu vou concordar, mas eu preciso respeitar, né? O que o outro acha que é bom. Então, se o outro não gosta que eu faça algo, eu vou ser repetitiva, essa questão do conversar, né? Mas eu acho que o combinado não sai caro. Então, sempre colocar para o outro o que acha que é bom fazer, o que machucou. Até para o outro colocar, olha, acho que você está exagerando ou não vou mais fazer, faço sem perceber, né? Mas a questão que você disse do arriscar, eu acho que as pessoas estão com muito medo, cada vez mais, porque a gente está nessa cultura de que a gente tem que ter tudo, e tudo inclui a felicidade. Como assim eu vou mostrar no Face ou em qualquer outra rede social que eu estou super feliz, todo mundo vai saber que eu estou junto com outra pessoa, eu me expus, e aí, porque se eu tenho uma rede de amigos pequena e eu conto para essas pessoas, eu estou me expondo menos. Se eu tenho 1000 amigos no Face, ou 600, 500, não importa, né, ou menos, eu estou me expondo para esse número X, é um número maior. E aí acaba, como assim eu vou falar que acabou o relacionamento? O que vão pensar? Que eu não consegui segurar essa pessoa? Que eu fui falível, né? Exatamente. Então, ter tudo inclui ter felicidade. Mas com medo de ser infeliz, as pessoas também fogem da felicidade. Fugindo da infelicidade, a gente também foge da possibilidade de ser feliz. Porque um relacionamento pode não dar certo, a pessoa pode ser infiel, eu posso me machucar, mas o relacionamento pode dar certo, a pessoa pode ser fiel e eu posso ser muito feliz. Não dá para saber. E qual o momento da gente ver lá as pessoas colocar o status em um relacionamento sério? Existe um dado, existe alguma dica que você pode dar para as pessoas delas perceberem se realmente isso está emplacando, se isso está indo? Eu acho que é legal colocar quando já houve um pedido, né, de namoro ou de noivado, enfim. Porque se eu entendo que nós estamos namorando e você não, e aí eu coloco que a gente está namorando, e aí você fala, bom, mas a gente não tá. Pode até estragar um relacionamento que poderia dar certo, né? Ou dar uma esfriada no relacionamento, do outro se sentir pressionado, invadido. Às vezes a carência é tanta que a gente já auto-intitula, atropela, né? E aí isso pode, quando eu invado o quadrado do outro, o outro pode recuar. E aí não é saudável. Então eu acho que se o casal conversou, já entrou num acordo de qual é o status desse relacionamento, aí sim colocar no Face ou em qualquer outra rede social, que também gera alguns desentendimentos de um colocar e o outro não. Isso é importante. Isso é. Aí precisa conversar. Por que o outro não colocou? Né? Gera muita fantasia. O outro não quer colocar porque não quer se expor. Não quer se expor, ou é porque não quer perder a possibilidade de conversar com outras pessoas como alguém solteiro. Tem gente que também quer tudo, quer ter um relacionamento, mas não quer abrir mão
da vida de solteira. Isso, e eu acho que também tem realmente muito isso, né? Nesse próprio texto, que depois eu vou disponibilizar lá no nosso Facebook, fala muito isso, né? Que as pessoas, elas meio que... eu estou aqui, né? Estou com você, mas tem 20, 30 ali na fila, que eu deixo meio que em stand-by, meio que cozinhando o galo, né? Como diz aí as pessoas mais antigas, né? Isso acontece muito, né? Acontece. E isso não é saudável, porque toda escolha requer uma renúncia. Se eu estou aqui, eu não estou ali, né? Então, escolher algo é abrir mão de outras coisas. Sim. E para algumas pessoas, abrir mão é difícil. Importante. Por isso que o relacionamento a dois é tão difícil e dá tanto trabalho. Porque a gente tem que abrir mão. Principalmente para educar os filhos, né? Um quer bater, o outro não. Um acha que educar no grito é a melhor coisa, o outro não teve isso, ou teve em casa, os pais gritavam e decidiu que isso nunca ia acontecer. Ou um pai acha que tem que ter Facebook e o outro não. Então, gera desentendimento, né? E aí, o relacionamento requer que eu ceda, eu repensar o que eu acredito que é certo. E tem pessoas que não querem repensar. E que também é difícil, né? E Lu, a gente sabe que quando a gente começa a conhecer alguém, a gente mostra só o lado muito legal. Como a gente deve administrar isso? Eu chamo isso da fase do currículo. Né? Essa fase do currículo é até meio chata, né? Eu digo até por conta de que eu tive um relacionamento muito, muito longo, fiquei um período bastante longo também, de quase 3 anos aí, só trabalhando, se dedicando ao trabalho, e agora estou aí me relacionando e tal. É difícil de você incluir uma pessoa, né? Dentro e principalmente nessa fase do currículo, todo mundo é legal. Qual a dica para as pessoas? Você deve ser realmente totalmente transparente ou não? Ir mapeando? Como é? Ó, eu aqui pedindo assessoria. E olha que o programa tem a duração de uma sessão, é 50 minutos, é quase uma sessão de terapia. Bom, algumas pesquisas, ou matérias, artigos sobre paixão, dizem que as pessoas... a gente fala, poxa, como que eu nunca percebi que o outro não estava afim de mim, estava tão na cara, agora eu vejo que estava tão na cara. Ou não estava tão na cara, ou estava, mas você enxergou que era necessário enxergar para poder se apaixonar. Então a fase do encantamento tem muito isso. Eu enxergo o que eu quero enxergar e isso possibilita que eu me apaixone também. Se eu enxergar tudo, talvez eu não me apaixone. Né? E é um jogo da sedução. Então esse começo, ao mesmo tempo que é muito bom, porque são as primeiras mensagens, primeira mensagem, primeira ligação, primeira madrugada no telefone, passou a noite em claro, teve um monte de assunto, então isso é muito gostoso. Ao mesmo tempo dá trabalho. Então, se eu escrevo todo dia, será que eu estou sendo grudento? Mas se eu não escrevo, será que o outro vai pensar que eu não estou afim? Não tem essa espontaneidade. É difícil. É difícil. Eu acho que a pessoa tem que ser ela mesma. Porque o outro tem que se apaixonar pelo que ela é. E não pelo que ela passa para o outro. Então, claro que no começo, assim como qualquer situação, se a gente vai na casa de outra pessoa pela primeira vez, a gente vai pedir um copo de água ao invés de já entrar na cozinha da pessoa. Quando já há uma intimidade, você fala, estou indo lá buscar um copo de água. Né? Se você sabe que outro amigo não vai se importar com isso, depende da relação que a pessoa tem. Você já conheceu um pouquinho do terreno, né? Exatamente, mas você vai tomar um pouco de cuidado, até esse jogo da sedução, do encantamento, de seduzir o outro, ok. Mas eu acho que a pessoa tem que ser ela mesma. Se você vende um produto com outro rótulo, quando a pessoa abrir o produto, vai falar, ih, comprei uma coisa achando que era outra. Né? Ninguém quer isso. Entregaram no endereço errado. Exatamente. Ninguém quer uma propaganda enganosa. Então, como a propaganda, ela vai mostrar o que tem de bom do produto. Mas ela não vai falar que é uma coisa e é outra. Né? Se for assim, é uma propaganda antiética. É a mesma coisa da gente. Quando você vende um produto, um lojista, ele vai principalmente falar das coisas boas. Positivas. Mas se a pessoa perguntar,
de coisas não tão boas sobre o produto, a pessoa tem que falar também, né? É a mesma coisa o relacionamento. Eu posso me colocar para o outro, também nos meus defeitos. Eu tenho que me vender, entre aspas, do jeito que eu sou. E é isso que vai fazer o outro se apaixonar também, pelo que eu sou. Sim, né? E é o primordial, né? Se eu me coloco uma pessoa tão neutra, eu olho na internet, no Google a gente acha tudo, né? Como fazer para outros se apaixonar. Seja assim, seja assado. Pode ser que o outro não goste, talvez ele gostasse do natural, né? Do natural, da sua espontaneidade, do que você é de verdade. Né? É por isso que a gente tem amizade com algumas pessoas, pelo que aquela pessoa é. Por isso que a gente vai no médico e não no outro, no psicólogo e não no outro. Pelo perfil dessa pessoa, pelo jeito de ser. Sim. A gente pode chamar isso de empatia? Sim. Dentro do consultório a gente chama empatia de uma habilidade social de se colocar no lugar do outro. Né? Tá. Então, a gente normalmente fala de uma simpatia, de ir com a cara do outro, e de afinidade. Eu acho que é a melhor palavra. A melhor definição. Né? A gente tem que ter afinidade para ter um relacionamento. Perfeito. Com o tempo a gente descobre, às vezes, que as afinidades que a gente achava que tinha, não tem. E não dá certo. E isso não demonstra uma incapacidade da pessoa de se relacionar. Né? Normalmente a paixão dura de 2 a 3 meses, esse encantamento, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Generalizar, falando de pessoas, é muito difícil. Mas se a gente olhar a pesquisa, aí diz em torno de 3 meses, 3, 4 meses. Né? E aí depois disso dá, às vezes, aquele bode da outra pessoa fala, aí esfriei um pouco, não é o que eu pensava. E ok, parte para outra, tudo bem. Foi bom enquanto durou, o que você viveu foi muito especial, né? Não necessariamente não deu certo quando durou e quanto foi bom. Que tinha que dar, né? Exatamente. Isso aí. Bom, infelizmente, nosso tempo da nossa consulta está acabando. Queria que você deixasse aí uma mensagem para as pessoas, umas considerações finais para as pessoas que estão aí na busca desse relacionar, na busca desse par perfeito, ideal, não sei se existe, mas enfim, que você encontre, né, aí da sua maneira e da maneira do outro, ser feliz, estar feliz, que eu acho que é a melhor coisa que a gente pode buscar aí da nossa vida. Que eu já quero te agradecer muito pela sua presença. Vai aparecer aí nos caracteres dos seus contatos, mas queria também que você já contasse aí onde as pessoas te acham. Certo. Bom, então falando sobre algumas considerações, né? Eu acho que a grande dica para o relacionamento é que a pessoa não espere encontrar no outro um espelho dela mesma. Às vezes as pessoas querem que o outro seja igual, e isso não é saudável. Então a gente tem que se relacionar com pessoas afins, que a gente tenha uma afinidade, mas também que a gente tenha certas diferenças, porque isso agrega, isso soma. Então, repensem, será que o meu jeito é o melhor de ser? Ou será também que eu estou repensando demais e abro demais a mão do que eu penso, do que eu acho que é bom e estou me ferindo? Né? Se a pessoa acha que isso é muito difícil de fazer, ela pode conversar com outras pessoas, com amigos, falar, você acha que eu estou errando ou não? Ou procurar uma ajuda profissional, não deixem para procurar quando o relacionamento estiver muito ruim. Muitas vezes as pessoas, elas estão junto por alguns motivos, vários motivos. E se as pessoas procuram uma terapia de casal precocemente, é mais fácil da gente conseguir que esses vínculos, esses motivos, eles se fortaleçam. Quanto mais desgastado está o relacionamento e o sentimento que a gente tem pelo outro, mais difícil é de reverter essa situação. Não significa que não dá para reverter, dá, mas é mais difícil. Quanto mais tempo a gente demora para procurar, mais a gente se machuca no relacionamento, né? Mais feridas a gente tem, mais rancoroso a gente fica, mais amargo. Então, a minha dica é isso, é repensar, escutar, acolher o que o outro tem para dizer. A gente acha que sabe escutar as pessoas, mas a gente não sabe. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, então a gente precisa aprender a falar menos e a escutar mais, parar para pensar, sair do automático, se o que a gente está fazendo está sendo bom para mim e para o outro.
O relacionamento tem muito isso também. A gente não pode ser egoísta a ponto de fazer só o que é bom pra gente, mas também pensar o que é bom pro outro. Perfeito. Ok? Deixa agora seus contatos, onde as pessoas podem te encontrar. Eu atendo no Espaço Recriar, que fica na Rua Gonçalo Fernandes, entre a Avenida ali no Jardim e a Avenida Portugal. O meu celular é 992718892 e o site luizigaré.com. Tem a página também do consultório, Espaço Recriar. Lá vocês conseguem acessar textos, dicas, o meu e-mail também. Okay? Perfeito. Lu, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigado, doutora Luiz Garé. Ela não tinha deixado, tá, gente? Obrigado mesmo pela participação, obrigado pela participação de todos vocês aí. E eu aguardo vocês aqui segunda-feira que vem, num programa também super interessante. Vamos falar um pouco sobre tributos aí para todo mundo aí da área da beleza. Estou trazendo uma equipe para falar um pouco para a gente de como a gente melhorar a nossa renda, a nossa capacidade de mexer com o nosso dinheiro, que isso também é bem-estar. E eu convido vocês aí a ficarem com a gente na próxima semana e ficarem aqui na programação da Up TV. Daqui a pouco tá aí doutora Adriane Bramante falando sobre as questões do direito. Logo mais a Anne falando sobre o mundo encantado da Anne, falando sobre os sonhos, que a gente está falando aqui sobre o sonho de ser feliz, né? De poder ser feliz. Amanhã, quarta, tem toda a programação amanhã falando sobre esporte. A gente está entrando aí na Copa Esporte na Rede com o nosso querido Leandro Martins. Gente, beijo para vocês, boa semana, bom Dia dos Namorados, abrace-se, ame-se. Semana que vem a gente está aqui juntos novamente para a gente bater um papo aí, papo sério e trocarmos ideias. Boa semana, fiquem com Deus, até segunda.